Boa noite para quem está entrando. Então, estamos começando mais uma live e o assunto de hoje é vontade de urinar toda hora. O que fazer? Quando a gente pensa nessa queixa, a primeira coisa que vem na cabeça é infecção urinária. Por quê? Porque a infecção urinária aumenta a frequência de micção, então aumenta essa vontade de urinar toda hora. Contudo, existem outras causas que não a infecção urinária para essa vontade de urinar toda hora. Uma outra causa é um diabetes descompensado. Se a mulher estiver com diabetes e ele não está controlado, ele vai aumentar a frequência da micção de urinar. Por quê? Porque a urina vai eliminar açúcar e isso ajuda a reduzir os níveis de açúcar no sangue. Então, quando a mulher vem com essa queixa de vontade de urinar toda hora, a gente pergunta sobre os sintomas associados, ou seja, outros sintomas que vêm juntos, como urgência miccional, que é quando tá com vontade de fazer xixi, tem que sair correndo pro banheiro. Urge incontinência, que é quando tá com vontade de fazer xixi, sai correndo pro banheiro e perde urina no caminho. Noctúria, que é urinar à noite várias vezes para fazer xixi. Enurese noturna, que é perder urina dormindo. Dificuldade para urinar ou micção intermitente, que é quando vai fazer xixi não consegue esvaziar totalmente a bexiga e tem que ficar lá esperando para conseguir esvaziar. A gente investiga tudo isso. E os dois exames iniciais que a gente pede de investigação é o exame de urina e o exame de sangue. Para que isso? O exame de urina, a gente vai excluir que tem alguma infecção urinária, que é para ver se está com alguma infecção urinária. Sendo infecção urinária, a gente vai tratar a infecção e ver como é que vai ficar. E o exame de sangue para ver se está com uma glicose, que é o açúcar do sangue elevado. Porque se tiver, vai ter que tratar esse diabetes, compensar para ver o que vai sobrar. Às vezes, só fazendo o tratamento do diabetes já resolve essa queixa de vontade de urinar. O objetivo da live de hoje é falar dos casos que a mulher não está com infecção urinária e não tem diabetes e mesmo assim tem essa vontade de urinar aumentada. Que é o que a gente chama de bexiga hiperativa, que é uma condição da bexiga que ela contrai mais vezes do que deveria contrair. E é por isso que a mulher fica com essa vontade de urinar toda hora. Eu tô falando aqui da mulher, mas isso pode acontecer no homem também. Mas como aqui meu foco, eu sou uroginecologista e eu trato exclusivamente mulheres, eu vou falar das mulheres, certo? Então, feito esses dois exames, excluindo isso, outra questão que tem que avaliar é se a mulher está na menopausa ou não. Mulheres que estão na menopausa, já passaram da menopausa, elas têm um ressecamento da mucosa vaginal, uma atrofia. E isso piora esses sintomas da bexiga. Então, aumenta essa urgência miccional, que é a vontade de urinar toda hora, e acontecer de perder urina no caminho, aumento da frequência urinária. Então, a primeira coisa que se faz nesses casos é tratar essa atrofia, esse ressecamento. Isso pode ser feito tanto com cremes de hormônios, quanto pode ser feito também com o laser. O laser, ele é utilizado nas mulheres que não podem fazer uso do creme de hormônios. E quem que são essas mulheres? Mulheres que já tiveram câncer de mama, não podem fazer uso de hormônios, então a gente opta por fazer o laser para tratar a atrofia, que é o ressecamento. Mulheres que utilizaram o creme não se adaptaram, não conseguiram usar porque tiveram efeito colateral. Eu tenho uma paciente que ela tem ardência quando usa o creme, já tentou vários cremes de hormônios, não conseguiu se adaptar com nenhum. Então, a gente optou por fazer o laser para tratar o ressecamento da menopausa, a atrofia, certo?
Então, feito isso, tratar, excluído infecção urinária, excluído diabetes, tratado esse ressecamento, a gente vai para a segunda parte, tá? Que é fazer uma avaliação de como que é essas perdas de urina e essa vontade de urinar toda hora. Então, existe um diário miccional, que é um relatório que a paciente vai fazer e vai anotar toda vez que ela urina para a gente ter uma noção do quanto tá essa frequência. O que é normal? O normal é urinar até 7 vezes durante o dia e não ter que levantar, acordar à noite para urinar. Isso que é o esperado. E o esperado é que essa bexiga consiga encher até 400 ml. Então, claro que nem não vai ser toda vez que vai esperar até 400 ml para encher. Às vezes com 200 ela já vai urinar. Agora, a cada 50 ml de urina a paciente sentir vontade de urinar, isso não é normal. Então, para isso que serve o diário miccional, para a gente poder ter essa avaliação do quantas vezes está urinando durante o dia e durante a noite e com qual volume está urinando. Se são volumes, às vezes, eu tô com uma frequência super aumentada, eu tô indo toda hora fazer xixi, mas toda vez que eu vou lá fazer xixi, eu urino 200, 300 ml. Daí tem que ver o quanto de ingesta de líquido tá tomando, porque se tiver uma ingesta muito alta, vai aumentar essa frequência, certo? Então, para isso que serve esse exame, esse relatório. Que outros exames que a gente precisa fazer para iniciar o tratamento da bexiga hiperativa? Então, só precisa ser feito excluído infecção urinária, excluído diabetes e já pode iniciar o tratamento, tá? Uma coisa que a gente exclui também é como que é a capacidade dessa mulher esvaziar a bexiga. Se ela consegue esvaziar totalmente a bexiga ou não. Ela conseguindo esvaziar totalmente a bexiga, a gente já começa com esse tratamento. E a primeira parte do tratamento são as medidas comportamentais. Eu vou botar aqui para vocês um e-book que tem no meu site, que é gratuito para quem quiser baixar, que é no www.medicosdeexcelência.com.br. Eu vou compartilhar aqui com vocês, só um pouquinho. Aqui. Então, aqui nesse e-book, eu dou 10 dicas de como melhorar, diminuir os episódios de perda de urina e melhorar essa questão da frequência urinária aumentada. Então, uma das primeiras dicas é ingerir 1,5 litros de água por dia. Por quê? Porque se tiver uma ingesta de líquido muito aumentada, 3, 4 litros, consequentemente vai ter uma frequência urinária aumentada também. A segunda dica é regularizar o hábito intestinal e aumentar a ingesta de fibras e atividade física. Mulheres que são constipadas, que têm o intestino trancado, perdem mais urina, tá? Então, uma das primeiras coisas é regularizar esse hábito intestinal. Então, aumentar a ingesta de fibra, aumentar a atividade física, porque a atividade física faz o intestino funcionar melhor. Essa é outra dica. E aqui vai ter várias dicas que eu dou, como evitar suco de frutas ácidas, evitar alimentos muito condimentados, urinar de 2 em 2 horas, não fazer força para urinar, urinar antes de dormir, evitar de ingesta de líquidos depois das 18 horas. Então, para quem quiser baixar, o e-book é gratuito, é só entrar no meu site, que é o www.medicosdeexcelência.com.br, que tem esse e-book para baixar. Outro tratamento inicial que a gente faz é o treino vesical, tá? Esse treino vesical, ele também tem um guia, que é gratuito para quem quiser baixar, que fica no site da IUGA, que é da Sociedade Internacional de Uroginecologia. Eu vou compartilhar aqui também com vocês, então para quem quiser printar, tá? Que é, o que é basicamente isso? É tentar reeducar essa bexiga.
Então, se a mulher está acostumada a urinar de 15 em 15 minutos, ela vai tentar esperar um pouquinho mais, passar a 20 em 20 minutos. Ou se está acostumada a urinar de hora em hora, vai tentar espaçar um pouquinho mais, esperar 1h10. E isso vai fazendo com que a frequência urinária, que está muito aumentada, ou seja, acima de 7 vezes por dia a gente já considera aumentada, consiga reduzir. Então, esse também, nesse guia aqui, que eu vou depois disponibilizar aqui no Instagram, o link dele, tem essas dicas de como fazer esse treinamento vesical, que é para tentar aumentar a capacidade de urina que cabe dentro da bexiga, certo? Feito isso, fez o treinamento vesical, fez essas medidas comportamentais, tratou a atrofia, que é esse ressecamento da menopausa, e mesmo assim continua com a queixa da frequência urinária aumentada e perdendo urina. E o que a gente faz é a fisioterapia, tá? A fisioterapia pélvica, ela é feita com eletroestimulação. O que é isso? São como se fosse um choquinho que faz na perna, que é aqui no nervo tibial, para tentar dessensibilizar essa bexiga, ou seja, o que está acontecendo é que essa bexiga está contraindo mais vezes do que deveria contrair. Então, a gente dessensibilizando essa bexiga, ela vai contrair menos vezes e, consequentemente, vai aguentar quantidades maiores de urina, e isso vai fazer com que a mulher não tenha que urinar tantas vezes. Outro tratamento que se faz quando fez a fisioterapia, mesmo assim continua com sintomas, é iniciar com medicamentos, tá? Os medicamentos, eu explico de uma forma fácil, eles funcionam como se fosse um calmante para a bexiga. Se essa bexiga está contraindo mais vezes do que deveria contrair, como se ela estivesse irritada, digamos assim, ele vai funcionar como um calmante, fazer essa bexiga relaxar, diminuir essas contrações e com isso aumentar a quantidade de urina que a mulher sente vontade de urinar. Então, com volumes maiores de urina é que vai dar a sensação de urinar, e não com aquela quantidadezinha pequena, que às vezes é 50 ml, 30 ml, já está com vontade de ir no banheiro. E quais são os medicamentos que a gente usa? Então, a gente tem duas classes de medicamentos, que a gente chama de anticolinérgicos, que é um mecanismo de ação. Entre eles tem ali, então, o Imperi, a oxibutinina, o Vesicare, que são os nomes comerciais deles. E tem uma outra medicação que é os beta-3 agonistas, é o nome deles, que eles têm um outro mecanismo de ação, e que é o mirabegrona. Então, essas medicações podem ser associadas para potencializar o efeito. Geralmente, a gente começa com uma medicação primeiro. Se não conseguiu o efeito ideal, a gente inicia com a segunda medicação. Então, já foi feito tudo. Foi feito as medidas comportamentais, o treinamento vesical, foi tratado essa atrofia, esse ressecamento, fez a fisioterapia e usou as duas medicações e mesmo assim continua com sintomas, continua com uma frequência urinária aumentada, continua quando está com vontade, tem que sair correndo para o banheiro para urinar, acontece de perder urina no meio do caminho. O que vamos fazer agora? Então, agora é a hora de iniciar com a toxina botulínica, que é o Botox. Então, o que a gente faz? A gente faz a aplicação dentro da bexiga do Botox. O mesmo Botox que faz para as rugas, vai fazer dentro da bexiga. E é mais ou menos o mesmo objetivo. Aqui, quando a gente faz para ruga, é para paralisar aquele músculo e não ficar contraindo. A mesma coisa na bexiga. A gente faz de 20 a 30 injeções para fazer com que esse músculo não contraia tantas vezes. Então, ele vai contrair menos, vai conseguir aguentar quantidades maiores de urina, para daí dar a vontade de urinar. Então, essa é uma terceira linha de tratamento para os casos que não responderam com os outros tratamentos iniciais.
Essa bexiga hiperativa, ela é mais comum depois dos 40 anos, em mulheres obesas, em mulheres constipadas, então com intestino trancado. Por isso que a gente recomenda fazer o tratamento da constipação, regularizar o hábito intestinal. E ela é mais comum em mulheres com ansiedade e depressão. Então, isso é muito comum a gente observar que quando a mulher está pior dos sintomas da depressão ou da ansiedade, ela acaba ficando pior dos sintomas da bexiga também, porque isso está relacionado, tem associação. Então, é importante fazer, associado a isso, o tratamento de depressão e ansiedade quando eles estão presentes. Mulheres que têm prolapso genital, ou seja, a famosa bexiga caída, útero caído, também podem ter a bexiga hiperativa, que é esse aumento da frequência urinária. E por que isso acontece? Porque no caso do prolapso, quando tem essa queda da bexiga, acontece que ela não está no lugar certo, então ela está uma destruturação arquitetural que se fala, ou seja, os tecidos não estão posicionados no local certo. E isso pode causar os sintomas de bexiga hiperativa, então do aumento da frequência urinária e até da perda de urina. Nesses casos, a cirurgia que corrige o prolapso, que corrige essa cistocele, essa bexiga caída, esse útero caído, pode fazer com que já melhore os sintomas da bexiga hiperativa sem precisar fazer uso de medicação ou até mesmo fisioterapia. Mas isso a gente só vai conseguir saber depois da cirurgia. Por quê? Porque a cirurgia, o objetivo dela não é tratar a bexiga hiperativa e sim tratar o prolapso, tá? Então acaba sendo um benefício adicional, já que no caso dessas mulheres, os sintomas foram causados pelo fato do órgão da bexiga ou do útero ter descido, certo? Agora eu vou falar um pouquinho sobre as limitações, né? Tem um estudo, que é um estudo, o Lutz é o nome, que ele fez uma avaliação da qualidade de vida das mulheres com sintomas de bexiga hiperativa. E o que se observou? Que essas mulheres, elas faltam mais ao trabalho por causa dos sintomas da perda de urina e elas param as atividades de lazer 3,9 vezes mais do que as mulheres que não têm perda de urina. Então, isso mostra o quanto esses sintomas atrapalham a qualidade de vida. E é justamente o que a gente vê no consultório. A mulher chega e fala assim, olha, eu deixei de fazer academia porque eu estava perdendo urina, eu deixei de fazer atividades de lazer que eu estava acostumada, eu evito sair de casa porque eu já fico pensando onde é que vai ter um banheiro para eu parar e poder fazer xixi. Então, piora muito a qualidade de vida e muitas mulheres acham que isso não tem tratamento, que é assim mesmo, que com o passar do tempo é normal acontecer. E tem tratamento, o tratamento funciona e melhora muito a qualidade de vida das mulheres, voltam a ter uma atividade normal, melhoram, isso nesse estudo mostra a melhora dos relacionamentos interpessoais, porque isso acaba atrapalhando a qualidade de vida e até o relacionamento conjugal, tudo isso acaba tendo uma influência muito negativa, esses sintomas da frequência urinária aumentada. Eu vou responder algumas das dúvidas que me enviaram, tá? Aqui. Primeira dúvida. Tenho esse problema, fiz urodinâmica e deu normal. Então, a urodinâmica é um exame que serve para avaliar a incontinência urinária, a perda de urina, mas ele é um exame que serve mais para perda de urina aos esforços. Ele não serve tanto para bexiga hiperativa. Por quê? Porque o que acontece na bexiga hiperativa, que são essas contrações involuntárias do músculo da bexiga, 40% das vezes elas não aparecem, não são detectadas no exame de urodinâmica. Então, um exame de urodinâmica normal não exclui
um diagnóstico de bexiga hiperativa por causa disso que eu acabei de explicar. Nem sempre o exame é capaz de detectar. O que dá para observar? Que muitas vezes na urodinâmica, o que acontece é anotar que com uma quantidade pequena de urina, a mulher já sente vontade de urinar, então uma sensibilidade da bexiga muito aumentada, com pequenas quantidades já tem vontade de urinar, e a capacidade da bexiga também fica diminuída, então o normal é em torno de 400 ml, muitas vezes tem mulheres que não conseguem chegar em 200 ml e já tem perda de urina ou não aguentam mais não prosseguir com o exame. Certo? Próxima pergunta aqui. Tenho diagnóstico de bexiga hiperativa e já usei remédio e fiz fisioterapia e não adiantou. Então, isso pode acontecer, né? O que se faz nesses casos? Primeiro, ver se as medidas comportamentais estão seguidas. Então, todas aquelas dicas que eu dei lá no começo, que tem lá no e-book que dá para baixar no meu site, se está sendo feito isso. No caso de mulher menopausada, está sendo feito tratamento da atrofia, do ressecamento, tratamento da constipação. E daí aqui a gente pensa em utilizar o Botox, que é a aplicação da toxina botulínica dentro da bexiga, tá? Como que isso é feito? A gente faz uma cistoscopia, que é um exame que olha a bexiga com uma câmera por dentro. E durante essa cistoscopia, a gente faz as aplicações ali de 20 a 30 pontos da toxina botulínica, do Botox. Próxima pergunta. Acordo 3 vezes toda noite para urinar. Então, isso não é normal, tá? Essa noctúria, que é o aumento dessa frequência urinária à noite, é um dos sintomas de bexiga hiperativa, da incontinência urinária de urgência. Precisa também revisar se as medidas comportamentais estão sendo feitas, até que horas está tomando líquido. O que acontece se a pessoa acorda para urinar, aproveita e já toma uma aguinha. Isso não é recomendado. Por quê? Porque aumenta a chance dela daqui a pouco sentir vontade de urinar de novo. E aqui está indicado, então, fazer o tratamento, fazendo toda a avaliação que a gente já comentou, e começar o tratamento que vai melhorar esses sintomas de noctúria. E essa questão do sono é muito importante. Por quê? Porque como afeta o sono da pessoa, acaba tendo influência também em questão de irritabilidade, a mulher fica mais irritada, ou nas que tem ansiedade, depressão, que nem eu comentei antes, pioram os sintomas por atrapalhar o sono, ter um sono mais irregular. Então, o tratamento da bexiga hiperativa acaba tendo um impacto muito grande na qualidade de vida dessas mulheres. Eu tenho isso, e quando estou com vontade de urinar, é preciso ir rápido no banheiro. Então, isso é um sintoma clássico, né, da bexiga hiperativa. Essa questão da vontade de urinar e ter que sair correndo para o banheiro é a urgência. Muitas vezes acontece de perder a urina no caminho, então que é a urge-incontinência. E o tratamento resolve essa condição também. Vamos lá. Não consigo segurar a urina por muito tempo quando estou com vontade. O que pode ser? Aqui, a primeira coisa que a gente vai excluir, infecção urinária. Não sendo infecção urinária, a gente vai pensar, a principal hipótese é que seja a bexiga hiperativa. Então, vai fazer toda essa avaliação com diário miccional, para avaliar o quantidade de urina que urina cada micção. E começa o tratamento com tudo aquilo que eu já comentei. Mas a principal hipótese aqui é que seja a bexiga hiperativa mesmo. Vou mais de 10 vezes por dia no banheiro. O que pode ser?
aqui tem uma frequência urinária aumentada. O normal é até 7 vezes por dia. Mais do que isso, a gente pensa em bexiga hiperativa, vai investigar os outros sintomas associados, se é só isso, se está acontecendo. Às vezes a mulher até nem relata, só relata quando a gente pergunta, porque já se acostumou com aquilo, acha que é normal. Por exemplo, levantar de noite para urinar, e não é, o ideal é que ela tenha uma noite de sono tranquila. Ou já se acostumou com o fato de perder urina, por exemplo, durante a relação sexual, que também não é normal. A perda de urina na relação sexual pode ser tanto pela bexiga hiperativa, principalmente quando ela acontece no orgasmo, quanto por incontinência urinária de esforço, que é outro tipo de incontinência, quando ela perde urina na penetração. Então, a gente sempre investiga os sintomas que tem associados. Então, vamos ver. Próxima pergunta. Acordo várias vezes durante a noite para ir ao banheiro. Faço pouco xixi e sinto que ainda tenho xixi. Então, isso é um dos sintomas de bexiga hiperativa. Excluindo infecção urinária, tem que ver também como que é a questão disso de fazer pouco xixi, sinto que ainda tenho xixi. A mulher senta no vaso para urinar, porque isso é uma coisa importante, que poucas pessoas falam. Quando vai fazer xixi, tem que sentar no vaso para fazer xixi. Tem mulheres que não quero sentar no vaso, fica fazendo xixi agachada. Isso força o assoalho pélvico, que são os músculos que sustentam os órgãos aqui do assoalho pélvico, da bexiga, do útero. E o que acontece? Ela fica agachada, então a musculatura contrai e ao mesmo tempo precisa relaxar para conseguir fazer xixi. E daí acaba tendo um esvaziamento incompleto, ou seja, não conseguindo esvaziar toda a urina. Então, aqui, primeiras coisas a fazer. Questão de medidas comportamentais. Evitar tomar líquido depois das 18 horas. Fazer todas aquelas coisinhas que eu falei. Alimentos muito condimentados tem que evitar. Regularizar o hábito intestinal. Diminuir suco de frutas ácidas, Coca-Cola, chamate, feito tudo isso, aqui a gente pensa também em bexiga hiperativa e em iniciar o tratamento. Eram essas as perguntas que eu tinha para responder, tá? Então, a mensagem que fica: tem tratamento, o tratamento melhora muito a qualidade de vida, e ele é acessível. Então, vai começar com essas medidas comportamentais, treinamento vesical, fisioterapia, medicação, e a gente acaba reservando para os casos que nada disso funcionou, a toxina botulínica. Quero agradecer para quem participou aqui comigo da live e quem enviou perguntas. Muito obrigada!